Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de RH. E hoje a gente também tem aqui uma convidada super especial para falar conosco. Mas antes disso, vou fazer aqui a minha descrição. Sou Juan, um homem branco que está vestindo um casaco claro, calças pretas, cabelo escuro crespo e tô num cenário aqui muito bonito, montado pelo Zen Club, com vários itens aqui roxinhos. Bom, e falando sobre essa convidada, ela é uma mulher super extraordinária que eu tenho o prazer de conhecer e trabalhar. Já estamos juntos aí nessa rotina de time há mais ou menos aí uns 8, 9 meses, mas já deu tempo de se apaixonar por essa mulher, gente. Ela é incrível, sabe falar de saúde, sabe falar de gestão e vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente hoje sobre esse conhecimento. O grande objetivo desse papo é justamente compartilhar. Compartilhar com você, RH, uma nova visão, argumentos que possam te ajudar no seu dia a dia e, principalmente, ajudar a consolidar uma narrativa para sua liderança, para o seu C-Level, para que a gente consiga juntos caminhar nessa frente de implementação de programas de saúde mental e, claro, nesse Setembro Amarelo, levar mais conscientização para dentro das nossas empresas. Vem comigo e fica zen, vamos conhecer a Maria. Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, que descrição, amei isso, obrigada, muito feliz de estar aqui, Juan. Maria, eu que super agradeço. Maria, eu gostaria de que você fizesse também a sua descrição. Eu ia falar isso, então, tenho mais ou menos 40 anos, tenho cabelos longos e tô usando uma calça e uma blusa brancas e um coletinho amarelo, né, que hoje a gente tá falando de Setembro Amarelo, e eu vim pensando nessa data, né, também. Perfeito, Maria, muitíssimo obrigado de novo. Muito bom trabalhar com você. Não estou mentindo, tá, gente? Porque a chefa tá aqui. Ah, não, eu que Mas agradeço. eu realmente considero você uma referência quando a gente tá falando, né, em termos de entendimento sobre saúde, tá? Hoje a Maria, ela é CEO no CRO no Zen Club, tá? E ela cuida de toda a frente que disponibiliza aí pro mercado, né, produtos, tá? Que ajudam nessa construção de espaços seguros, com saúde mental dentro das organizações. Mas, acima de tudo, a Maria também tem uma trilha muito grande, tá? Como executiva e em mercados de saúde. E o objetivo da gente estar aqui hoje é justamente compartilhar um pouquinho com os nossos RHs um pouco desse conhecimento. E, dado a temática desse mês, Maria, o que é a sua percepção de relevância hoje de termos o Setembro Amarelo como uma data que já está no calendário de todos nós, que o RH garante que existam ações implementadas e você também como executiva, qual é a sua percepção sobre a existência dessa data e o que ela também representa num aspecto de impacto, né, no ambiente de saúde? Obrigada, Juan. Vamos lá. Então, para quem não sabe, né, esse mês é um mês de conscientização sobre o suicídio, né? Então, é importante falar sobre isso se a gente quiser mudar um pouco do cenário que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Em números, assim, para todo mundo ter um pouquinho de consciência do que a gente está falando, no Brasil morrem 11 mil pessoas por ano, né, cometem suicídio. É uma pessoa a cada hora, né? Então, são dados alarmantes. E aí, trazendo um pouquinho esses dados para o que a gente fala hoje, né, em relação à promoção de saúde mental, 97% das pessoas que tiram a própria vida sofrem de transtornos mentais, né? E a gente sabe, acho que muito do que a gente vai conversar aqui é um pouco da importância de, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que trabalhar promoção de saúde, conscientização, né? Então, quando a gente para um mês, né, com tantas ações e tantas empresas falando sobre essa temática, a gente começa a conscientizar, né? Então, acho que é super importante. É claro que fazer engajamento, promoção de saúde, trabalhar a conscientização não pode ser feito só em setembro, né, só nos meses coloridos, mas é um momento que eu acho que está na agenda, né, das principais empresas e que o RH atenta para isso, e é uma oportunidade da gente conscientizar e abrir espaço para conversar sobre um tema tão relevante. Excelente, Mary. E assim, acho que você começou de um ponto super relevante que eu quero explorar. 97%, se eu não me engano, você disse, né? 96,9, sabe? Perfeito. 97%. 97% dessas pessoas tem alguma condição ali, algum transtorno mental, e que acaba acarretando também em uma questão de suicídio. Ou seja, ah, esse diagnóstico prévio para o acompanhamento dessas pessoas, de maneira, de fato, preventiva, né? Seria essencial para que a gente evitasse que
enfim, que essa pessoa tirasse a própria vida. Dentro dessa visão, entendo que cada vez mais, para as pessoas que estão em home office, etc., o trabalho foi para dentro da casa das pessoas. Para quem estava no presencial, o trabalho é o quê? Tipo, 1/3 do dia da pessoa, às vezes mais. O que hoje o RH pode fazer? Quais as possibilidades que o RH tem para dar suporte para esse colaborador? Por onde você acredita que a gente deva começar? Ô Juan, e assim, eu acho super importante falar um pouco do papel do RH e da empresa, né, quando a gente fala de promoção de saúde, conscientização. A gente tem que lembrar, gente, que no Brasil, só 25% da população tem acesso a plano de saúde. O nível de escolaridade é baixa, né? A gente tem ainda uma falta de informação de forma, enfim, importante. Então, muitas vezes, o empregador, e aí o RH, né, cuidando das pessoas, tem esse papel social quase, né, informativo sobre as coisas, de educação, né? Então, acho que seja para os colaboradores que estão em casa ou no ambiente corporativo, o que a gente sabe é que tem um gap muito importante de informação, ainda existe muito preconceito, e para a gente poder trabalhar contra o preconceito, a gente tem que educar. A gente tem que falar, né? Então, assim, tem diversas formas de como estruturar um programa de promoção de saúde, de acolhimento, de tratamento, né? Que são fases diferentes. Então, eu vou fazer prevenção, promoção, eu vou acolher e eu vou tratar ou reabilitar, né? Então, existem diversas formas de fazer isso, mas começa pela promoção, pela educação, tá? Então, acho que se fosse começar pelo primeiro ponto, e por isso, voltando da importância dessa data, né? A importância de falar, de trazer temáticas como essa, trazer o debate, dar luz para os temas, né? E as pessoas não se sentirem tão sozinhas naquilo que elas estão sentindo, começarem a entender. E aí, por isso, que um exemplo em relação à promoção de saúde, para ficar bem fácil, assim, de ser entendido, né? Porque promoção de saúde para saúde mental, gente, não é uma coisa tão óbvia, né? Como da saúde física. Então, um exemplo banal que todo mundo vai entender. Todo mundo, eu imagino, aqui que esteja me escutando, acorda de manhã e faz o quê? Escova o dente. Por que escova o dente? Porque sabe, se não escovar o dente cai. E o que a gente faz para a gente poder manter a nossa saúde mental? Eu acho que ninguém sabe nisso, né? Então, quando a gente traz luz para essas temáticas, é o primeiro passo para a gente não só começar a conscientizar, né? Mas começar a promover o debate, né? Então, acho que é super importante. Excelente, Maria. E dentro do RH, eu acredito de fato, e, poxa, vendo pela nossa empresa, enfim, essa temática começa justamente pelo RH que traz esses temas de fora, coloca isso dentro da nossa agenda, do nosso cotidiano, e é um excelente ponto de partida. E eu aproveito também para, enfim, para compartilhar com os nossos colegas RHs, assim, que esse endereçamento por meio de agendas sucessivas, ele é essencial, mas também uma coisa que eu tenho percebido que faz muita diferença é o RH estar capacitado, tá? O RH estar munido de informações. A Maria está trazendo aqui vários números, vários contextos, mas quando a gente fala de acolher, quando a gente fala de ouvir, dependendo da situação, pode exigir muito mais do que boa vontade. E aí a gente já está falando de um outro nível onde, por mais que o RH queira, os braços ali já não alcançam, né? E a gente precisa de um passo ali, de fato, com um profissional, né? Alguém que entenda desse solo. Porque, poxa, a gente tá falando aqui de uma forma leve, porque precisamos de falar sobre isso de uma forma leve para que as pessoas entendam, mas temos diversas limitações, né? Nesse sentido, enquanto profissionais. Temos diversos profissionais para tomar conta e talvez também não temos ou traquejo ou conhecimento para esse tipo de acolhimento. Dentro dessa visão, quanto o próximo passo seria justamente buscar programas que me fomentem, auxílio de psicólogos, um programa estruturado dentro da minha organização, educação da liderança. O que você acredita que faz uma boa duplagem aí ou uma boa sequência pós-conscientização? Então, vamos lá. Eu acho que, meio que para tentar explicar de uma forma clara, é o seguinte: para a gente poder realmente fazer uma promoção de saúde mental, a primeira coisa, a gente tem que conhecer os colaboradores daquela empresa. Falar de promoção de saúde mental para uma empresa de jovens é diferente de falar de promoção, eu digo de ações efetivas, né? De empresas de gerações anteriores. Público masculino do público feminino. Pessoas no interior do interior versus pessoas que estão nas grandes cidades. Então, tem diversos pontos que a gente precisa considerar
para montar um programa assertivo. E aí, olhando para a organização, tá? Então, acho que a primeira camada que a gente olha é qual que é a cultura daquela organização? Quais são os ritos, os valores daquela organização? 2, como é que eu consigo empoderar as áreas de RH, as áreas de saúde, agora, cada vez mais, na estratégia, as áreas de ESG, né, que vem muito com essa temática na pauta, para uma tomada de decisão assertiva. E aqui, empoderar, você falou um pouco da o ferramental, né? Então, alguém que esteja preparado para acolher, identificar e tratar. Mas, mais do que isso, é muito difícil o RH conseguir saber aonde que está o problema, quais são as áreas, o departamento, né? Qual que é a temática que precisa ser trabalhada. Então, quando eu falo de empoderamento, na prática, dar informação de qualidade assertiva para um programa assertivo. Porque o programa depende do que está acontecendo com aquela empresa. Exato. Você pode ter a mesma organização, com a mesma cultura, os mesmos valores, os mesmos ritos, que a gente vê uma área de marketing com um problema que é diferente da área de RH. E aí? Então, será que está um problema naquela liderança? Será que aconteceu alguma coisa naquela área? Então, acho que o empoderamento do RH é fundamental. 3, você falou sobre isso rapidinho e eu quero focar nesse assunto. Como é que eu consigo capacitar a liderança para ser efetivamente um líder? Que faça não só promoção de saúde, né, proporcione um ambiente de segurança psicológica, identifique as pessoas que estão adoecendo, encaminhe para o tratamento adequado, né? Não sei se vocês sabem, uma pesquisa recente mostrou que a saúde mental dos indivíduos tem 70% de influência, né, pelas lideranças. Ou seja, influencia mais uma liderança do que os familiares, né? Então, tem várias outras coisas, mas é super importante formar as lideranças. Muitas pessoas que estão nessa cadeira hoje, né, de head, de chief, etc., foram bons técnicos, né? Ou foram treinados, eu fui bem treinada a minha vida inteira, estudei fora, né? Tive milhões de cursos, MBAs, mas não foram orientados para poder cuidar de pessoas na prática, né? Não é só quem não mede não gerencia, né? Esse tipo de coisa. E por último, e eu acho que isso tem muito a ver com o programa, como é que eu consigo promover um ambiente em que estimule o indivíduo a se tratar? E aí, mais uma vez, tem milhares de formas de se tratar. A psicoterapia é super importante, né? Mas tem outros tratamentos, até a psiquiatria. O autocuidado, que passa até por ter conteúdo relevante para aquilo que ele precisa, né, conhecer. Então, acho que tem diversas formas de fazer e montar um programa passa por essas camadas. Não sei se a camada está bem clara na minha cabeça, não sei se ficou para vocês, para ser mais assertivo. Excelente, Maria. Excelente porque, além de trazer um pouco dessa visão para o próprio RH mesmo, porque eu acho que você passou, assim, muito bem sobre todas essas fases, mas também trouxe contexto para um monte de outro CEOs que estão nos ouvindo, entendeu? E que vão ouvir os RHs e que da agora também vão entender do que as pessoas estão falando, né? Que não é somente colorir o mês, mas capacitar, dar ferramenta e garantir também que isso se aculture. Né? E aí, quando eu escuto muito disso que eu tô falando e traduzindo isso para a linguagem dos meus colegas, é aquilo que a gente sempre fala. Se a gente quer que alguma coisa seja implementada na organização, ela tem que virar cultura. E o que é virar cultura? É virar rotina. É estar no nosso dia a dia. É falar sobre isso no onboarding, é ter um programa, de fato, dentro para a liderança. Isso é estar no cerne da organização. Afinal de contas, uma coisa que, enfim, cada vez mais, felizmente, a gente vem notando empresas que vão para esse rumo, para esse sentido, mas, bom, as pessoas movem as organizações e a gente precisa de pessoas saudáveis para que as organizações continuem se movendo. Então, é uma balança de um equilíbrio muito sutil, né? E que, honestamente, eu acho que o que você falou também é muito importante. Não existe resposta certa e não existe one size fits all, não existe fórmula mágica. Porque no fim do dia, as pessoas são circunstanciais e cada time tem uma identidade, cada líder tem o seu formato de liderar, mas eu acho que existe um inegociável, né? Que é justamente o bem-estar da equipe
precisa estar em primeiro lugar. E uma coisa que eu percebo também que facilmente a gente vem desconstruindo. Não, na verdade, não tão facilmente, mas aos poucos a gente vem Duvido que seja desconstruindo. facilmente. Que a gente vem desconstruindo é essa questão de que a gente tem que escolher entre uma boa performance, sabe? Muitos resultados e o bem-estar corporativo. E gradualmente eu percebo isso pela minha própria realidade. É desafiador? Pra caramba. Pra caramba mesmo, assim. Mas é super possível. E eu percebo que uma trilha essencial é o RH construir essas alianças. E essas alianças iniciais acontecem por meio da liderança. Porque no fim das contas, se eu vou naquele movimento de cultura, e aí, de novo, o RH tá cansado de saber que a cultura, por mais que a gente queira fazer com que todo mundo construa algo, ela é top-down. Então, se a liderança compra esse movimento comigo, eu consigo cascatear por toda a estrutura. Muito, muito legal ouvir isso de você. Mas eu gostaria de surfar aqui para uma outra frente agora também. Você trouxe muitos dados. Você começou a munir as pessoas com informação. Mary, como que eu chego pro meu CEO? Como que eu chego pro C-level da minha empresa? E por onde eu começo essa narrativa? Quais dados? Quais são os big numbers que começa ali? Porque o RH, quando ele chega com... Ele já tem um jeitinho. Mas quando ele chega com o número, ele consegue qualquer coisa. Me ajuda e me ensina pro nosso público de casa como ele consegue traçar essa narrativa com o C-level. Então, Juan, eu ia falar exatamente isso. Você falou, poxa, fazer a parceria com a liderança, né? Acho que cada vez mais, muitas vezes, né? A liderança está mais atenta à importância de promoção de saúde e bem-estar. Mas um programa, né, é para você poder realmente convencer o C-level, o board, né, a diretoria, você tem que mostrar números, né? Então, vou falar, tem várias formas de mostrar isso, mas, assim, 1 em a cada 3 brasileiros fala que sua saúde mental, que tem problema de saúde mental. A saúde mental dos brasileiros, mais do que piora, né, mais do que dobrou nos últimos 5 anos. No último ano, foram 70 milhões de consulta de psicoterapia no Brasil. É um crescimento de 30% em relação a 2022, né? Então, assim, é um crescimento absurdo. Eu não tô falando antes e pós-pandemia, né? E assim, por que você tá trazendo pandemia, Maria? Porque acho que foi um momento que a gente começou a falar mais sobre isso, de forma mais aberta, né? E aí é óbvio que esse adoecimento, ele causa diversos impactos para as empresas, para o mundo, né? De forma geral. Então, assim, então esse adoecimento, ele gerou, no último ano, um custo de 6 bilhões de reais para a saúde suplementar no Brasil. Então, lembra que 25% dos brasileiros, eles consomem saúde por plano de saúde. Então, os planos de saúde pagaram 6 bilhões de reais para aquilo que foi relacionado a transtornos mentais. E aqui, isso aqui é a pontinha do iceberg. Por quê? Para alguém saber que ela tem um transtorno mental, né, ela já passou por um processo normalmente, né, já está em tratamento e tudo. A quantidade de pessoa que vai no pronto-socorro com crise de ansiedade, né, com outros sintomas, que acha que é físico aquilo que é psíquico, é enorme. E isso a gente não consegue identificar. Então, esse número tende a ser muito maior do que isso. E esse aumento de 30%, ele é maior do que a inflação médica. E, Juan, você é do RH, você sabe mais do que eu. Eu acho que hoje a inflação médica, né, do plano de saúde talvez seja uma das maiores dores do RH. Né? Eu estou vendo todos os dias, eu trabalho, como você falou, eu trabalho mais de 13 anos com plano de saúde, e eu tenho visto, né, já esses 13 anos, um aumento crescente, né, na casa de 2 dígitos, ano após ano, e uma não melhora da percepção de entrega de saúde, ou melhora da qualidade de vida dos pacientes. Então, eu aumento 20% um ano, 20% o outro, eu começo a perder outros benefícios para manter o plano de saúde, eu faço downgrade de plano, eu saio de um produto mais premium para um produto, e minha população não tá, meus colaboradores não estão mais saudáveis, não estão mais felizes. E quando a gente faz esse recorte de saúde mental no plano de saúde, se eu falo que foram 6 bilhões de reais e que cresceu 30% ao ano, isso está fazendo... É um ponteiro relevante que está fazendo a sua inflação médica do seu plano, o seu reajuste. Então, o primeiro argumento dói no bolso do plano de saúde. E o plano de saúde é o primeiro custo, né, em relação a benefícios, né? Acho que é 20% da folha de forma geral. Sim, sim. E eu só vou traduzir aqui um ponto, porque tá riquíssimo, assim. O que a gente tá falando no fim do dia é como a inflação médica atrapalha o nosso dia a dia, ela torna o nosso plano de saúde muito mais caro.
E como eu já falei em um outro episódio, se você precisou nos últimos 1 ano e meio renovar seu plano de saúde, você levou um susto. E é a nossa realidade. Eu, por exemplo, tipo, falando, sei lá, das minhas duas últimas necessidades de interação com o plano, eu tive que fazer exatamente a mesma coisa. Ou mudar de operadora, buscar outras soluções. E não necessariamente eu tô pagando muito, mas não necessariamente oferecendo um produto melhor para as pessoas. Então, isso é bastante relevante e com certeza é um argumento fortíssimo para que a gente consiga trazer isso também para o nosso cotidiano, né? Não, assim, esse é o primeiro, né? Sem contar que no último ano as operadoras tiveram um prejuízo de 12 bilhões e meio, né? Então, realmente, elas estão cada vez menos, né, trabalhando em promoção de saúde, enfim, tem que ter um trabalho estruturado para poder resolver a questão. A questão não vai ser resolvida pelo plano de saúde, quando você está pensando em promoção de saúde mental, né? Segundo ponto. Dói na tua pele todos os dias, porque eu sou sua cliente, né? Então, a gente, obviamente, que esse adoecimento geral traz um maior custo laboral geral. Então, o turnover é um deles. O Brasil tem maiores índices de turnover do mundo, né? E aí, determinados segmentos, né? E mais uma vez, perfil de colaborador e tal, isso é ainda mais impactante. E a gente já sabe, tem diversas pesquisas que mostram que consumir psicoterapia de forma recorrente, né? Então, ter um plano de psicoterapia, né, de terapia constante, reduz em 30% o turnover das empresas. Então, e aí o turnover, a gente está falando aqui, beleza, o custo do turnover, né? E o custo do turnover é da contratação, da reposição, do treinamento, né? Então, no mundo, os estimados são 100 bilhões de dólares no ano, questões, né, questões laborais aí que são impactadas. Perfeito, Mary, só para eu fatiar aqui, no primeiro ponto, a gente já falou da inflação médica. E aí, lembrando, a gente está construindo essa argumentação para a gente fechar isso bonitinho ali com a nossa liderança. E o segundo, a gente está vendo os outros custos que também estão relacionados. Então, quando a gente perde uma pessoa, a gente não só fica com aquele posto de trabalho vago, com aquela posição, mas a gente perde tudo que a gente investiu na rampagem de quem estava naquela posição, no que havia de produção até aquele momento. E quando a gente está olhando também para um aspecto de a hora do meu recrutador para recrutar uma nova pessoa, o custo de rampagem dessa nova pessoa. Então, tem muitos custos que também estão intrínsecos e extrínsecos dentro desse processo, né? E aí, quando a gente vai somando essa conta, ela vai ficando cada vez maior. E aí o segundo indicador é justamente esse, assim. Então, ao oferecer psicoterapia de forma acessível para os meus colaboradores, eu tendo a ter uma redução de 30% no turnover. Sem contar, e aí você vai saber melhor do que eu esse dado, mas sem contar os dados de afastamento, né? Então, o transtorno mental é o segundo, né? A principal causa de afastamento nas empresas, né? Então, todo esse prejuízo, né? E aqui, gente, eu tô falando pro empregador, né? Não tô nem falando para as pessoas, que acho que isso é óbvio, né? A gente vem falando. Então, como é que eu consigo trazer uma argumentação financeira que comprove que não só ter, mas estimular, né, o consumo de sessão de terapia, de busca de autoconhecimento, né? E aí, o que a gente estava falando? Promoção de um ambiente mais saudável, né? Vai ter impacto direto, né, no bottom line da sua empresa. Excelente. Muito obrigado pela aula, Maria, porque com certeza isso é um dos pontos, na verdade, quando eu olho para a necessidade de dialogar sobre isso com os RHs. E é por isso que eu falo, tipo, esse é um momento de troca, é um momento de apoio mútuo, porque é muito difícil sentar com o executivo e trocar abertamente sobre isso para me ajudar a construir a argumentação. O RH, ele quer estar sentado à mesa, ele quer fazer parte desse processo de decisão. E às vezes nos falta conhecimento. E não sei como foi a sua percepção, assim, mas eu acho que no Brasil a gente está passando ainda por esse processo de educação, de entender mais sobre saúde. Sim. Porque a gente pode entender sobre várias coisas, mas o letramento sobre saúde, ele é muito restrito, né? Eu aprendi mais sobre modelos de saúde, eu aprendi mais sobre essa efetividade, etc., recentemente. Então, entender como, por exemplo, poxa, você mexe aqui um parafusinho desse lado de cá, tipo, e investe mais em saúde mental. Poxa, como isso cascateia em múltiplas outras coisas. E eu tenho menos… a minha sinistralidade do plano de saúde cai, e aí o meu engajamento aumenta, e etc. Então, assim, como falar sobre saúde mental no ambiente corporativo é algo novo,
ver o impacto disso também na saúde como um todo também é algo novo. E eu acho que pro RH entender, assim, eu acho que a gente pode se colocar num lugar de falar, beleza, eu não sei, sabe? Porque eu acho que se alguém virar e falar, sei tudo sobre isso, de novo, pô, tá mentindo, gente, não acredita. Não tem como, é um universo muito individual, é uma realidade muito que está ainda em construção. E eu gostaria de passar assim, só para fechar esse parâmetro, Maria. Quando você vai falando, eu vejo um novo cenário. Me lembra um pouco daquela. Eu sou a pessoa dos bordões, você sabe disso. É, daquela apresentação da Hermine Barda, que é o que te trouxe até aqui, não é o que vai te levar daqui para frente. E em que sentido? No sentido de como a gente trata a saúde nas organizações. Que era, toma aqui seu plano de saúde, ele é ótimo, sem coparticipação e sem nada, puro luxo. E aí era isso. Isso é ofertar saúde. Durante muito tempo foi assim. E o que eu tô escutando de você é, calma, ofertar saúde de forma inteligente é ofertar muito mais do que toma aqui o seu plano de saúde. Existe um ecossistema que pode ser pensado, existem outros serviços que possam ser oferecidos, mais serviços que de fato vão te promover saúde, melhora clínica e afins, e que talvez, no seu somatório, ainda vai te custar menos. Vai ter um custo evitado que te compensa muito mais. Eu tô entendendo isso certo? Eu viajei aqui? Ou não? Tipo, calma, tem isso aqui e tem aqui. Como que você percebe isso, assim? Vamos lá. Vou voltar pro meu mundo de plano de saúde. Por favor. Tá? É um pouco de técnica. Você faz a tradução, pelo amor de Deus. Tamo junto. Então, vamos lá. O que eu descobri há já muitos anos trabalhando com saúde, né? E mais uma vez, gente, de forma nenhuma eu tô cuspindo no prato que eu comi. Saí da saúde suplementar pra falar mal da suplementar. Mas como é que o sistema funciona hoje, esse plano de saúde? Então, assim, falando um pouco de plano, mais uma vez, como é que o brasileiro consome plano de saúde, né? Ensinaram pra gente que a gente tem um plano de saúde, a gente vai lá, faz o nosso serviço e alguém paga a conta. Ninguém se preocupa em relação se eu estou usando corretamente, não estou usando corretamente. Como é que eu consigo fazer para poder usar melhor, gastar menos? Isso ninguém ensina pra gente também, né? Ninguém ensinou. É o pior resultado histórico, né, dos últimos 10 anos, desde que a ANS começou a regular, de plano de saúde. Beleza, Maria. Algumas operadoras começaram a entender, né, e isso é gestão, eficiência clínica, gestão médica, entender o seguinte, que trabalhar promoção de saúde evitar, né, o adoecimento, evitar complicação daquelas doenças crônicas, tinham muito menos custo, né, do que tratar. Então, um exemplo bem básico, tá? Se eu identifiquei que o Juan tem diabetes e eu acompanhar essa diabética, aferir todo dia lá como é que tá, né, a diabetes dele, ele vai custar muito menos, e eu digo esse contato, nem que todo dia tenha um enfermeiro ligando para ele. Todo dia um enfermeiro ligando para ele. Isso vai custar muito menos do que ele ir pro hospital, amputar uma perna, sabe? O transtorno que isso vai acontecer. Não só para ele, pro resto da vida dele. Ele vai consumir muito mais recursos, é uma questão financeira, tá? Então, isso tudo que foi descoberto já há bastante tempo em algumas doenças crônicas, ainda não é que não foi descoberto, mas ainda não é tratado de forma efetiva para a doença mental. Então, falar de programas de promoção de saúde, olhando para a saúde suplementar, para o plano de saúde, você está falando do programa do paciente crônico, que é o diabético, o cardiopata, a gestante, o paciente oncológico. E qual que é o programa da saúde mental? E aí, Juan, até porque tem uma questão de legislação sobre isso. Tudo que se consome no plano de saúde, ele é regulado. A Agência Nacional de Saúde, que é a ANS, ela fala, olha, você tem direito a isso ou não tem. Não dá nem mais nem menos porque ele é bonzinho ou malzinho. Ele dá o que está na regulação, de forma geral, deveria ser assim. Então, até pouquíssimo tempo atrás, o plano de saúde cobria 12 sessões de terapia ano para todo mundo. E a lei é para todo mundo. Tinha gente que precisava de 1 milhão de sessões, tinha gente que não precisava de ninguém, mas para todo mundo era até 12 no ano. Recentemente, depois foram 30 sessões, isso ainda durante a pandemia. E recentemente ilimitou. Então, todo mundo pode pegar. Mas, mais uma vez, todo mundo precisa do mesmo cuidado? Todo mundo precisa do mesmo tratamento? Mas, Maria, você chegou exatamente no ponto que eu queria. E que eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente tá no dia a dia, no RH, com 80 mil coisas pra resolver e com 80 mil prioridades. E eu vou te contar. Por que eu queria exatamente nesse ponto que você chegou.
quando a gente olha para a realidade de convencimento de um C-level, quando a gente olha para a estratificação financeira disso, a primeira coisa que eu vou escutar como RH, eu acredito que muitos dos meus colegas vão perceber a mesma coisa eu já pago o plano de saúde, ele é muito caro. E lá já inclui um monte de sessão de terapia. A conta que as pessoas ainda não pararam para fazer na ponta do lápis, aí já emendando com tudo isso que a gente falou, é justamente o tanto que isso aumenta na sinistralidade, etc, etc. E que não necessariamente a gente tem melhora clínica. Porque a gente tem uma taxa, por exemplo, de descadastramento muito grande de profissionais. A gente tem, muitas vezes, uma escassez. Dificuldade de acesso, tudo isso. Exatamente. Então, eu quis que você falasse sobre esse comportamento justamente por isso. Porque em uma conversa que a gente teve, isso me levou a repensar. Poxa, calma, eu educo as pessoas sobre tantas coisas aqui. Então, é do meu interesse como RH educar as pessoas sobre como elas utilizam o recurso que a gente dispõe. Perfeito, tá? O segundo calma, o meu ecossistema é limitado. Então, talvez, para eu reduzir aquela conta que é absurda, eu preciso também de investir em outros programas que sejam mais efetivos, tá? E que, de fato, sanem um pedaço da dor que eu tenho hoje no meu cotidiano. Então, isso que eu tenho percebido, especialmente quando eu troco com as pessoas, quando eu implemento programas, quando eu utilizo o Zen Club, quando eu trabalho estratégias específicas de acolhimento dentro da minha empresa, isso reduz a minha conta no plano de saúde, porque eu não pensei como um ecossistema único. O plano de saúde resolve tudo. Não, eu não pensei como uma questão única, o plano de saúde resolve tudo. Mas eu pensei saúde como um ecossistema que eu ofereço ali dentro do meu cotidiano, sabe? Não, deixa eu complementar. Acho que tem algumas coisas aqui, né? Então, mais uma vez, o plano de saúde, quando ele oferece o acesso, ele não está interessado nesse momento em que você utilize. Lembra que a gente falou aqui, já várias vezes, da importância de estimular o uso. Não é estimular o uso desordenado, o uso correto. Porque parte do nosso problema de saúde mental é a promoção. As pessoas têm preconceito. Ela sente que ela está com ansiedade, ela vai para o hospital porque ela acha que ela está tendo ataque cardíaco. Isso é muito mais caro do que ela fazer uma sessão de terapia. Isso é muito mais caro. Né? Então, se você não ensina, né? Se você não estimula a pessoa a olhar, né? A se conhecer, então, do autocuidado, a se conhecer e a entender que ela pode trabalhar a promoção de saúde mental e autocuidado com psicoterapia, que é um recurso muito mais barato do que o hospital, isso não vai acontecer, porque o plano de saúde não vai fazer isso. E ainda, entrando, eu já estou no tecniquez mesmo, vamos afundar no tecniquez. Mas entrando um pouco ainda em relação a partir do momento, né, em que a pessoa começou o tratamento, será que o tratamento deveria ser igual para todo mundo? Então, assim, você sabe disso, mas acho que é importante falar, cada vez mais a gente começou a estudar e montar jornadas diferentes em função da situação de saúde de cada indivíduo. Então, uma pessoa que tem ansiedade leve, ela deveria e ela precisaria ter menos atendimentos, gastar menos recurso do que alguém com depressão grave. Então, enquanto você coloca e dá o mesmo atendimento para todo mundo igual, você não está cuidando bem de ninguém, né? Ou você está gastando dinheiro, né? ou estimulando mais consulta para aquelas pessoas que não precisam, né? E você, eventualmente, não está cuidando daquelas pessoas que precisam de mais horas e que, eventualmente, vai precisar de psiquiatra, com remédio. É diferente. Então, a gente desenvolveu 10 jornadas diferentes. Então, depressão, ansiedade, abuso de substâncias, que é outra questão gravíssima, né? Trauma, burnout, que é uma doença ocupacional, que você sabe. E cada jornada dessas, né, linhas de cuidado, a gente avalia a severidade. Então, é leve, é moderada, é grave. Por quê? Para a gente, obviamente, pensar em soluções mais eficientes e eficazes, né? Em função, para poder consumir menos recurso, porque no final do dia é isso, gente. Dinheiro no mundo é escasso. Consumir menos recurso e dar melhor qualidade de tratamento para o paciente. Então, ter essas jornadas é super importante e, obviamente, o plano de saúde não vai fazer isso. Excelente. E aí, para costurar tudo aqui, incrível, Maria. Eu acho que com isso você mostrou soluções práticas, argumentações. E aqui eu retomo lá o ponto do começo. Que se a gente tem a possibilidade de fazer o acompanhamento dessas pessoas de uma maneira individualizada, né? Que a gente olha para casos e não tenta resolver da mesma forma todos os problemas, respeita a condição de cada ser humano,
a gente pode tratar as pessoas. E aí a gente se lembra que se a gente tem um índice de 96% das pessoas que cometem suicídio estão acometidas por algum transtorno mental, a gente não pode olhar isso como um problema individualizado. A gente tem que olhar para essa questão como um problema de cada indivíduo, de cada desfecho. São desfechos, são histórias, são contextos diferentes. E aqui também a gente viu um pouquinho nesse papo de hoje sobre qual é a responsabilidade das organizações em duplar, em construir um sistema mais saudável para que a nossa sociedade viva, prospere. Então, isso tudo foi bastante rico. E claro, né, abrilhantamos com argumentos excepcionais que não estavam fáceis de achar no Google esses aí não, hein, gente? Não dentro de uma narrativa como essa. Então, é excepcional a gente ter um pouquinho dessa informação. Espero que os nossos amigos aí de casa e amigas também consigam extrair daqui o melhor dessas informações, não somente para implementar um programa do seu Setembro Amarelo, mas para fazer disso, de fato, uma rotina e cultura na sua organização. Maria, eu gostaria de te agradecer. Agradecer pela sua presença, agradecer pela sua contribuição. Reforçar de novo que eu super admiro a sua trajetória. Aprendo muito com você mesmo todos os dias. E espero aí que todos os nossos RHs também aprendam bastante. E gostaria de pedir para você dar a sua declaração final aí pro pessoal que tá ouvindo a gente. Eu que agradeço, um prazer trabalhar contigo mesmo, aprendo com você todos os dias e falar sobre esse tema que é tão importante. Eu acho a declaração final, o Juan falou, acho que só para reforçar, né? Gente, não existe caminho único, não existe. Então a gente, para poder, e a gente não oferece um caminho único, porque não vai estar certo, né? Então, para a gente poder ser assertivo, né, e realmente ajudar o RH para promover um ambiente de mais segurança psicológica, de mais promoção de saúde, mais qualidade de vida, a gente vai ter que estar junto com vocês, entendendo na prática quais são as dores, né, avaliando junto com vocês todo dia, né, o que fazer e construindo soluções, tá? Então, enfim, mais uma vez, um prazer estar aqui. Contem com o Zen Club para construir esse programa e fazer disso uma missão, né? Não ser uma vez por ano, né? Ser todo dia a gente promover melhora de qualidade de vida para os nossos colaboradores. Perfeito, pessoal. Muitíssimo obrigado, então, por vocês que ouviram a gente até aqui. Não percam os próximos programas, tá? Então, a gente tem mais convidados para conversar conosco aqui, nesse Papo de RH. Vem comigo e fica zen!